boa noite. Boa noite, Rosária. Que bom, Inara. Muito bem ver vocês aqui. Olá. Ótimo. Tinha começado o vídeo aqui, um outro, mas eu resolvi mudar um pouquinho. Então, quem tinha entrado lá, viu, às vezes ficou um pouco perdido. Mas sejam muito bem-vindos aí, pessoal, a mais uma live, a mais uma aula que eu vou disponibilizar para vocês nessa semana incrível de cicatrização de feridas. Gente, nessa semana, agora, por que eu decidi fazer, né, essa semana de cicatrização? Primeiro porque no sábado, né, no dia 10, a gente vai ter o curso de feridas e curativos. E nada melhor do que entregar para vocês um conteúdo de forma gratuita e dar um gostinho para vocês aí do que vai ter nesse curso. Vou esperar aqui o Instagram entregar um pouquinho, né? Enquanto isso, a gente vai conversando aqui um pouquinho. Vou fixar o tema da aula, que quem entrar já sabe mais ou menos o que nós estamos falando. E vocês, gente, que já estão aqui, eu peço o favor, Cláudia, seja bem-vinda também. Pega aqui esse aviãozinho que tem aqui, gente, e manda para quem você conhece, manda para os seus colegas, para o pessoal de plantão, manda para o pessoal aí que trabalha com feridas, que são seus colegas de turma, né? Vamos fazer aí uma semana de cicatrização, uma semana para que a gente tire as dúvidas, né? Quem está me acompanhando aí no Instagram, viu que eu estou colocando várias informações sobre a cicatrização de feridas, mas isso não é nem 10% do que nós vamos ter no curso do dia 10. Porque um curso presencial, gente, ele é incrivelmente diferente do que um curso online. E o que eu entrego para vocês aqui é teoria. E o que a gente conversa aqui são dúvidas. A gente vai tirar as dúvidas, vai conversar sobre as manifestações das feridas, de como fazer o manejo todo daquele curativo, daquele paciente, mas presencialmente a gente toca, né, na ferida lúdica, a gente consegue manejar o curativo, a gente consegue verificar ali as características de uma ferida crônica e aguda, então é simplesmente incrível, né? E eu quero agradecer muito a vocês, né? Hoje já é quarta-feira, a gente já teve 2 lives anteriores. Se você não viu a live nem de segunda e nem de terça, ela está disponível. E como que você verifica, né, essas aulas? Você pode tanto no meu Instagram, que lá vai estar disponível também, ou se não, você entra para o grupo VIP. E é super simples. Na hora que terminar essa live, é só você entrar na minha bio e ir lá, entrar para o grupo VIP de feridas. E a partir dali, você recebe todo o material disponível, inclusive as aulas gravadas. E você tem também a chance de ver no YouTube. Então, todas as aulas que eu estou gravando aqui no Instagram, elas também vão ficar gravadas lá no meu canal do YouTube. Então, assim, são várias as opções para você estudar, para você ficar fera aí nas feridas. Boa noite, Rosana. Boa noite, Beatriz. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada pela presença de todos vocês. E mais uma vez eu peço, manda essa live para o ventilador, gente. Vamos mandar para os outros, para que todo mundo tenha aí a possibilidade de cicatrizar feridas. E hoje, pessoal, nós vamos falar de nós vamos discutir aqui um assunto sobre os principais erros que a gente comete na realização do tratamento de feridas. Porque às vezes a gente tem muito senso empírico. O que é uma coisa empírica? É algo que eu acho, é algo que eu aprendi há 10 anos atrás, é algo que às vezes eu escutei alguém falando que é bom. Você, por exemplo, que está aqui comigo, né? Comenta aqui embaixo aqui. O que você já ouviu falar que é bom para cicatrizar a ferida? De forma empírica, não precisa ser da forma científica que a gente está falando. Mas às vezes é algo que você já escutou. Vou dar um exemplo. É muito comum as pessoas falarem assim: eu já ouvi que passar a folha de algodão na perna é bom para curar ferida. Isso aí, gente, é um senso comum, né? De antigamente, onde o pessoal às vezes fazia, né, algumas garrafadas, né, alguns chás ali, algumas compressas, mas que não tem nenhum fundo científico. Não tem nada que comprove que isso vai ser eficaz, né? Então, você que tá aqui, comenta aqui embaixo se você já teve algum senso, né, parecido com esse.
se você já percebeu aí algumas pessoas falando sobre essa manifestação de senso empírico, né? E aí, como a gente está falando sobre os principais erros, enquanto eu vou falando, você pode ir comentando aqui, que depois a gente volta comentando sobre o que você falou. Falar, gente, lá naquela ferida, que a gente está vendo fibrina. Gente, fibrina é um erro muito grande da gente falar que a gente está vendo, porque a gente não enxerga. A não ser que eu tivesse 2 binóculos aqui, como se fosse um microscópio. Aí sim eu iria enxergar. Mas fora isso, gente, a gente não enxerga. Por quê? A fibrina, ela é derivada do fibrinogênio. O fibrinogênio, ele participa da cascata de coagulação. A gente sabe que para a ferida inflamar, ela precisa estar coerente com a camada de cicatrização, com a camada de hemostasia. E aí, para que a gente tenha uma cicatrização efetiva, o primeiro ponto da inflamação é o sangramento, é quando começa. Tanto que quando uma ferida, por exemplo, ela está em boa evolução e por alguma razão ela começa a sangrar, ela começou a inflamar novamente. E aí vale a sua avaliação para poder perceber o porquê que ela está inflamada. É algum micro-organismo? É algum fator sistêmico do paciente? E assim a gente vai descobrindo ali a causa daquele sangramento. E aí, a partir do momento que tem o sangramento, o corpo ele começa a receber sinais e esse sinal ele vai fazer com que aquele local de sangramento ele tenha uma rede de coagulação, que é a hemostasia. E o fibrinogênio ele vem para poder participar ali da camada logo depois que as plaquetas se inserem, fazendo com que aquele trombo formado ele seja limitado e ele produza muito mais células que vão cicatrizar novamente. E aí, gente, a partir disso a gente não consegue ver. Então, um dos maiores erros que a gente tem, inclusive na hora que você vai fazer a sua anotação, né, o seu registro daquele curativo, daquela ferida ou das características que você vai colocar ali, você precisa colocar o termo que você está vendo. Então, falar que está vendo fibrina é o primeiro erro. Tá? Então, fibrina não tem a olho nu na ferida. A Inara falou aqui, gente, já escutei muito sobre própolis na cicatrização. Verdade, além de própolis, o própolis ele é um anti-inflamatório sim, né? Mas não é tópico. O própolis ele é um anti-inflamatório sistêmico, então geralmente de mucosa, né? Na mucosa, aí você vai colocar ali, por exemplo, na garganta inflamada, né? Tem gente que faz o uso de própolis, por exemplo, quando quer aumentar a imunidade. Isso tudo são fatores, sim, relacionados à evidência científica. Agora, colocar própolis na ferida de perna, por exemplo, para cicatrizar, aí não. Aí é um erro muito grande. Primeiro que o própolis ele não vem estéreo. Então, você vai estar colocando aquele própolis ali de uma forma que não deveria ser inserido na ferida, que não é forma estéreo, tá bom? Gente, boa noite para quem está chegando, sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pela presença de vocês. Nós estamos falando aqui hoje sobre a cicatrização de feridas e a aula de hoje, ela tem o foco da gente discutir os erros que fazem o atraso na cicatrização. Todo mundo comete erro. E como que a gente acerta isso? Estudando. Como que a gente acerta esses erros, né? Verificando como que é o consenso no tratamento. Lendo os novos protocolos. Eu adoro protocolo, gente, porque o protocolo, ele tá ali falando para você o que você tem que fazer. Então, é muito simples, é só seguir aquela linha de pensamento, né? Boa noite, pessoal. Muito obrigada mais uma vez. A Elfa está falando, boa noite. Passar óleo na ferida influencia em algo na ferida? Pois é, ótimo, né? Ótima essa pergunta sua. Na verdade, eu acho que é a Jennifer, né? Se eu não tiver enganada, depois você me fala aqui, tá bom? O óleo, gente, é muito comum a gente encontrar ali durante o tratamento de feridas o óleo de girassol para poder passar na ferida. E na verdade, gente, o óleo de girassol, se você for verificar lá no rótulo dele, vai estar escrito
dermocosmético. Dermocosmético é para passar onde? Na pele. Não é na ferida, não é no leito. Então, muitas das vezes, se a borda, que a gente vai falar aqui também, se ela estiver ressecada, aí sim, aí nesse processo você pode utilizar o óleo de girassol, se você não tiver outro para poder utilizar, na pele íntegra e não na mucosa, tá? Isso já tem vários consensos aí mostrando, porque a gente já tem altas tecnologias que a gente pode utilizar, né, para poder estar fazendo aquele manejo ali daquela ferida. E usar óleo, a gente vai ver que o exudato ele é cheio de proteínas. E ele também tem água. Água com óleo não se misturam. Então, não é indicado colocar o óleo na mucosa, na pele, no leito da ferida. Na pele, sim. No leito da ferida, não. Tá bom? Obrigada, pessoal, por estarem aqui, né? Boa noite para quem entrou aí agora há pouco. Sejam muito bem-vindos. E aí, o segundo erro que a gente tem também comum é não saber avaliar a quantidade de exudato. Na primeira vez que a gente avalia a ferida, né, a gente até tem uma tolerância, né, no caso ali de usar uma alta tecnologia, ou seja, um curativo, que vai fazer uma absorção daquele exudato. O exudato é a secreção, né, que está saindo da ferida. E daí, para não ocasionar erros, para você não involuir no tratamento, o ideal é que você troque aquele curativo em menos tempo do que seria o indicado ali de uma forma mais atuante do curativo, para que você faça uma mensuração daquele exudato. E além da mensuração desse exudato, gente, realizar também a característica dele. Ele tá seroso, então significa que ele tem pus, que ele tem uma secreção, e essa secreção ela pode estar vinculada à inflamação ou até mesmo vinculada a processos infecciosos. A gente também tem o exudato serossanguinolento. Lembra do início da live que eu falei para vocês? Tem sangue, então tem inflamação. Se tem inflamação, a ferida está voltando lá no primeiro estágio da inflamação para poder voltar tudo de novo. E aí, aqueles 7 dias que você aguardou naquele curativo, na hora que você vai tirar aquele curativo que você colocou, a ferida está estagnada ou está pior do que ela estava. Então, um dos erros também é a gente não caracterizar o exudato com o tipo de cobertura de alta tecnologia que a gente vai utilizar, tá bom? A Wani está perguntando, muito bem! Feridas domiciliares. Você acha arriscado o paciente realizar a asepsia da ferida em casa por conta própria? Com certeza, tá? A não ser que ele esteja seguindo uma prescrição. Gente, o enfermeiro, ele tem, né, por competência, foi feito, né, todo um acordo, né, pelo COFEM, pelo COREM, então isso é uma resolução de 2018, se eu não me engano é a 567, a resolução de 2018, que fala que o enfermeiro, ele tem sim, por competência técnico-científica, prescrever o cuidado e o curativo. Mas não é só prescrever, ele precisa também educar o paciente. Porém, essa educação, ela vai também na adesão como aquele curativo deve ser feito. Primeiro, nunca molhar na água do banho. Segundo, lavar as mãos antes de fazer o curativo e sempre utilizar luvas de procedimento, né? Terceiro, se for utilizar uma cobertura de alta tecnologia, dependendo da característica, aí o paciente não pode fazer. Quem vai fazer, na verdade, vai ser o profissional. E aí o enfermeiro, ele pode prescrever para o técnico de enfermagem fazer. E eu acho muito arriscado sim, tá, Wani? Com certeza. A Beatriz está perguntando, posso passar hidratante em volta da ferida? Pois quando fiz estágio no PSF não tinha soro fisiológico, aí utilizamos o creme de pele. Pois é, gente. Às vezes, lançar mão de outra coisa na falta de uma, às vezes aquilo ali vai ser um erro grande que a gente vai cometer. A gente vai falar sobre as bordas da ferida daqui a pouco, e inclusive ontem eu falei, né, um pouquinho sobre essas bordas, e quando a gente vai fazer, por exemplo, ali, um cuidado na borda, só para vocês entenderem,
Aqui a gente tem o leito, aqui a gente tem a borda e aqui a pele, lesão. Então, eu tenho que proteger aquela pele ali daquele exudato, porque pode umidificar, pode ressecar, né? E outras características ali também. E daí, a gente precisa ficar bem orientado quanto à demanda de protocolo. Hidratante de pele, gente, será que ele tem o pH ideal? Será que ele tem ali, às vezes, uma concentração de carbono muito grande, que são aqueles odores que o hidratante tem, e que vai interferir no leito da lesão? A gente tem alguns hidratantes à base de água, inclusive, depois eu vou disponibilizar para vocês lá no grupo VIP, para quem está lá, vou falar dele daqui a pouquinho. Se você não está, você está perdendo chance de ficar entre os melhores lá do tratamento de feridas, porque vocês aqui, eu garanto que vocês vão sair daqui na sexta-feira muito mais, com muito mais conhecimento que vocês entraram. Isso é fato, né? Senão eu não estaria aqui dando todo o meu tempo aqui para vocês, uma dedicação toda do que eu estou fazendo, se não fosse para vocês estarem, né, arrasando depois nessa cicatrização de feridas. E daí, tem uma fórmula que ela foi desenvolvida lá pela UFMG. Essa fórmula eu utilizo para mim e para os meus pacientes também. Inclusive, até prescrevo, né? Islene, querida, um beijo, viu? Muito bom ver você aqui também. Islene também é professora lá na escola, né? Seja muito bem-vinda. E aí, esse hidratante, ele é um hidratante característico da pele, onde ele vai levar os nutrientes ideais que a pele precisa. Aí, nesse caso, sim. Nesse caso, com certeza, é indicado. Agora, qualquer um, aí não. Aquele de outras marcas, né? Porque não é bom ficar falando marca aqui, né, gente? Mas aquelas que você compra na farmácia, você compra em outros lugares aí, não dá, tá? Tem alguns cremes barreiras, né? Que depois a gente vai falar um pouquinho. Esses cremes barreiras, aí sim, você pode utilizar. Mas ele é específico para isso, tá bom? E aí, gente, manda mais dúvidas aqui, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vou pedir outra coisa para você. Pega esse aviãozinho aqui, ó, e entrega para mais gente, chama mais gente para vir para cá, né? Vamos lá, disseminar mais conteúdo para todo mundo. Antes de passar para frente um pouquinho, gente, eu quero convidar você que ainda não faz parte do grupo VIP para poder entrar lá. Assim que terminar essa live, você já vai na minha bio, clica lá na minha bio e clica para entrar no grupo VIP. Ali, além das aulas gravadas, se você perder um pouquinho, sempre tem uma estabilidade na internet, aqui sempre acontece, né? E aí você pode depois assistir as aulas de uma forma geral e além também de estar entre um dos melhores aí em relação ao tratamento de feridas, tá? Se você não sabe nada sobre ferida, sexta-feira você vai sair daqui com uma bagagem ótima. E se você quer se tornar mais expert ainda, ir lá, atender o paciente e não ficar com dúvida naquela ferida e sentir segurança naquilo que você está fazendo, o curso presencial, então, é para você, tá bom? Terceiro erro, achar que tecido de granulação é sempre tecido sadio. E aí, gente, como que eu diferencio? Michele, tá bom, eu tenho aqui um tecido e esse tecido tá vermelho. Quando a gente tem a lesão, a gente tem o leito da ferida e a gente tem as bordas e o tecido de cicatrização ali, que são os tecidos periferidas. E ali, naquele leito, ele tem algumas características como necrose, que é o tecido de coagulação, né? Se tem necrose, quer dizer que as células elas estão tentando cicatrizar, mas elas estão morrendo por alguma razão. Cabe ao profissional resolver esse problema, corrigir para que a cicatrização ela não involua. Ele também pode apresentar a característica de necrose de liquefação, que é muito confundido com a tal fibrina, né, que a gente falou. O termo correto é o esfacelo. O esfacelo, gente, é como se fosse ali uma gelatinazinha, ela fica muito aderida ao leito. Quando você puxa ela com a pinça, ela não sai. E aí você precisa lançar mão de alguma cobertura que faça um desbridamento, que descole aquele tecido ali
que não é viável do leito. A gente também tem outras células, né, de proteínas, proteoglicanos ali dentro daquela lesão. E também temos o tecido de granulação e o tecido de epitelização. Mas em algumas situações, como o paciente, por exemplo, diabético, o paciente que é anêmico, que tem insuficiência renal crônica ou aguda, que faz uso de alguns medicamentos, que está desnutrido, que está desidratado. A gente tem algumas características sistêmicas que nós falamos ontem na aula da avaliação do paciente, inclusive na segunda-feira também, sobre essa avaliação. E na hora que você abre ali aquele curativo, você se depara com um leito que ele está, às vezes, pálido, às vezes um vermelho, que ele te remete a uma infecção, um vermelho que não está bonito. Eu costumo dizer com os pacientes assim, quando eu abro o curativo e a gente lava a ferida direitinho, a gente faz toda uma limpeza, e aí eu falo com o paciente, nossa, a sua ferida está linda. Para o paciente não está lindo, né, gente? Porque é uma ferida que ele quer tratar. Mas isso significa que está numa boa evolução. E falar isso com o paciente, entregar para ele formas dele ter autoestima, vai sim valorizar aquele seu tratamento. E o paciente com autoestima, gente, ele tem uma característica de auxiliar o organismo a cicatrizar. Então, você está entregando uma qualidade para ele e, sem querer, você está tendo um retorno ali daquela cicatrização com uma simples palavrinha. Né? Eu falo que palavra ou ela ajuda ou ela atrapalha, com certeza, né? E aí, gente, relacionado àquele tecido de granulação, o ideal é que ele esteja sempre vermelhinho, sempre ali voltado como se fosse um brilho. Você olha, ele está brilhoso, ele está característico de granulação. Sabe aquele açúcar vermelhinho de doce? Muita gente não gosta que eu falo isso, mas eu falo assim mesmo. Aquele que é brilhante? Então, é aquele tipo de tecido que eu quero encontrar. E aí você pode encontrar, às vezes, um tecido amarelado, que você tem que tirar, um tecido necrosado, que é aquele tecido preto, que você tem que tirar também. Mas o ideal é que sempre que eu tenha tecido de granulação, essa granulação seja vermelha, granulação vermelho vivo, tá bom? Quarto erro, não identificar as bordas inviáveis. Gente, para que o sangue, para que os nutrientes cheguem ali dentro daquele leito da ferida, eu preciso ter uma borda saudável. E além do mais, o tecido de epitelização, ele começa bem na borda. Então, se essa borda aqui, que ela está entre a pele íntegra e o leito da ferida, ele não estiver viável, eu vou ter um atraso na cicatrização. E não reconhecer isso é um erro muito grande. E aí, Osana, quando nos deparamos com uma ferida em que tenha uma camada branca por cima, devemos remover quando for fazer o curativo? Muito bem, Osana, depende muito dessa camada branca. Essa camada branca, ela é o quê? Ela é um queratinócito que tá ali. Às vezes é uma hiperqueratose, ou seja, um leito ressecado. Ou essa camada branca, ela é um excesso de umidade. Então, ali eu tenho que saber reconhecer através, às vezes, de perguntas. Pergunta para a ferida que ela te responde. É até engraçado falar assim, né? Mas pergunta para ela, olha, tá aqui tem 7 dias esse curativo, então esse curativo não tá sendo bom para você. O que eu tenho que fazer, então? A ferida te fala as características dela. Basta você saber o que você vai avaliar na ferida, tá bom? Então, essa camada branca, nem sempre ela é uma boa evolução, tá bom? E essas bordas, gente, a gente tem a maceração, que é justamente quando a gente tem um excesso de umidade, aí fica branquinho ali, parecendo quando a gente tá muito tempo na piscina ou na água, a nossa mão, assim, por exemplo, não fica toda esbranquiçada, a borda fica daquele jeito. Então, aí eu preciso, sim, manejar aquele exudato ou manejar, às vezes, o tempo que aquele curativo está ficando molhado naquela ferida. A gente também tem a epíbole. Quando tem epíbole, o que é isso, gente? A cicatrização vem acontecendo, vem, e quando de repente ela para, e o leito da ferida, ele fica como se fosse uma margem, e essa borda, ela faz isso, ó.
Fazendo isso, gente, o que vai acontecer? A ferida vai parar de cicatrizar. Porque lembra que eu falei com vocês que ela começa na cicatrização nas bordas? E aí, o que eu tenho que fazer? Ou eu mando para o cirurgião plástico, para ele fazer ali algumas fissuras. E se eu tiver domínio do que eu estou fazendo, eu pego a lâmina de bisturi com todo o material estéreo e vou fazendo ali algumas ranhaduras, para vocês entenderem, naquela epíbole. Porque aí ela vai desgrudar desse tecido, é como se ela virasse assim, ó. Ela vai desgrudar e ali às vezes eu vou soltando e desbridando que ela vai soltar, para depois aquela parte do leito ficar cicatrizada. A epíbole, muitas das vezes, dependendo do grau, aí é só o cirurgião plástico que pode fazer, a gente não consegue. A hiperkeratose, né, que seria o ressecamento das bordas. Ah, gente, eu vou mostrar pra vocês, não vou aguentar. A caneca que é a minha cara, olha só. Adoro essa caneca, né? E ela é a minha cara, literalmente. E aí, a hiperkeratose, ela é um ressecamento ali das bordas daquela ferida. E esse ressecamento, ele vai impedir que o sangue, ele traga nutrientes ali em volta daquele leito. E essa hiperkeratose, a gente também vai fazer o desbridamento dela com lâmina. Para quê? Para poder melhorar o aspecto da borda e melhorar a cicatrização. A gente também tem, gente, as bordas descoladas. Desculpa. Na borda descolada, acaba que o tecido, ele se descola da pele. E quando a gente vai fazer um curativo, a gente não pode esquecer de usar um curativo que ele vai entrar naquela cavidade, então um curativo cavitário, e que ele vai preencher toda aquela parte que está ali descolada do tecido. Para quê? Quando eu faço um curativo e eu não prendo aquela parte que está descolada, acaba que fica uma parte vazia, neutra, e aquela parte vazia e neutra, ela não vai cicatrizar. E quando a gente vai cicatrizando o leito que está aparecendo, ali embaixo vai ficando cada vez mais mole e a ferida não vai cicatrizar direito. Então, é um erro muito grande a gente não utilizar uma cobertura que vai fazer a ativação cavitária. A gente tem espumas de poliuretano, a gente tem alginatos que vão fazer esse papel e a gente tem também o hidrocoloide que não faz esse papel. Então, usar um tipo de cobertura para todo tipo de ferida, isso também é um erro. Porque se você anda somente com hidrocoloide, se você acha que ela é uma cobertura de alta tecnologia, você está muito enganado, desculpa, mas você está desatualizado. Tanto que o hidrocoloide hoje, ele nem é mais tão escolhido assim. Nós temos outras coberturas que estão substituindo, né, esse hidrocoloide e que estão fazendo melhor ação do que simplesmente ele. Quando a gente tinha só ele, a gente tinha que lançar a mão, né? Outro erro, gente, que a gente tem também é justamente esse, não colocar ali dentro daquela ferida uma cobertura que vá entregar o que a gente precisa, que na verdade a gente precisa avaliar o tecido. Nesse tecido, para não errar, né, anota aí, que isso é muito importante para você. Tamanho, profundidade, tipo de necrose e a quantidade de necrose, a granulação e a epitelização. Quando eu tenho avaliação desses 6 ou 7 parâmetros, e eu vou avaliando, eu vou colocando na minha anotação de enfermagem, ou no meu protocolo. Vocês lembram que na primeira aula eu entreguei um protocolo para vocês, né? Tá lá no grupo VIP. Eu vou avaliando e vou vendo como que tá a evolução. Na inflamação ou infecção, a gente vai olhar para aquela ferida e vai verificar a carga bacteriana. Como que eu vou fazer isso, Michele? Através de um exame que chama SWAB. A gente vai coletar, faz esse SWAB de fazer o teste para COVID, né? Isso aí todo mundo sabe como que é, né, gente? E aquele SWAB ali você vai passar no leito da ferida e vai enviar para o laboratório com o pedido de cultura e antibiograma. E na hora que retornar esse exame, você tem certeza de qual micro-organismo que está afetando aquela ferida, tá? A dor e o odor. E, gente,
preste atenção numa coisa. Quando eu tenho dor, eu tenho inflamação. A gente não tem lá os 4 sinais flogísticos? Dor, calor, rubor e edema e perda da função? E aí, quando a gente tem a dor, a gente tem certeza que está inflamado. Mas essa inflamação, ela pode ser boa, para o fator da inflamação ser o primeiro ponto da cicatrização, ou ela estar inflamada por razão de alguma infecção. É por isso que o exame, ele vai nos direcionar melhor, tá? Além disso, a gente vai ter o desequilíbrio da umidade, que é o que eu preciso avaliar junto com as bordas e com o tecido. O tipo de exudato que tem ali é seroso, é sangue, é líquido? Qual que é o tipo? É esverdeado, é amarelado? Tem ferida, gente, que na hora que você tira o curativo, dá um cheiro característico de determinados micro-organismos, para quem já está acostumado a tratar feridas. Tem algumas feridas que você abre e já vê, fala, isso aqui é pseudomonas. Não precisa nem fazer exame, eu tenho certeza que é. Um cheiro de maçã, um cheiro doce, né, e uma secreção esverdeada. Pode tratar, porque senão não vai melhorar. E a quantidade de exudato? E essa quantidade, ela vai te entregar ali qual tipo de curativo que você vai utilizar. Além disso, quando a gente se depara com uma ferida onde as bordas e o epitélio não avança, o que eu vou ter que avaliar? Descolamento, borda, edema. O que é um edema, gente? É um líquido intersticial. Então, se eu tenho um edema naquela parte, ela vai impedir que o sangue ele esteja ali de uma forma mais viável, de uma forma melhor. Então, eu vou ter uma redução da cicatrização por falha da circulação. O endurecimento em volta, né? Esse endurecimento, ele tem muitas características de tais feridas, né? Por exemplo, a úlcera venosa, que nós falamos ontem, e a coloração da pele. A coloração da pele, às vezes, também está avermelhada, está com rubor, ela está enegrecida, e eu preciso avaliar todos esses 4 parâmetros para não cair naqueles erros, que são os erros ali que são mais cometidos. E se você tem, gente, alguma dúvida sobre isso, eu vou abrir o grupo VIP está fechado, né? Vocês só recebem as nossas mensagens, né? E aí, a partir de hoje, eu vou abrir o grupo para a gente poder conversar um pouquinho, tá? Eu peço a vocês também, gente, que já estão aqui, que não estão lá no grupo VIP, é muito simples de entrar. É só vocês irem lá na minha bio e clicar lá para entrar para o grupo VIP. É super simples. E na hora que você entrar, gente, eu vou pedir para você, assim que a mensagem chegar para você responder uma enquete para mim. Essa enquete pode ficar tranquilo que eu não vou ficar te enchendo de mensagens, eu não vou passar os seus dados de forma nenhuma, né? Eu nunca passei dados nenhum, não vai ser agora que eu vou fazer isso. E aí, é só mesmo porque é muito importante para mim, para eu saber como que você está acompanhando essa semana, tá? E amanhã, gente, eu vou fazer alguns spoilerzinhos do que vai ter aí no curso de sábado. O curso de sábado, gente, do dia 10, ele é um curso presencial, teórico e prático, no qual você vai aprender a fazer todo o manejo das feridas. Claro que a gente tem diversas etiologias de feridas, mas o básico é obrigação do profissional de saúde saber, tá bom? E aí amanhã nós vamos ter outra live, tá? Essa semana tá lotada de live, né? Tô entregando aqui para vocês tudo que eu posso, né, entregar. E o curso vai ter muito mais conteúdo. Amanhã nós vamos falar aqui o que a ferida precisa para cicatrizar. O que eu preciso entregar para ela? Já que eu converso com ela, eu preciso de um retorno, certo? A Beatriz está perguntando se algum paciente necessita de pontos e ele fica alguns dias com esse ponto, tem que tirar com algum tempo, certo? Porque vi pessoa que teve o ponto mesmo, não foi tirar e isso dar algum problema de pele. Sim, Beatriz, com certeza. Se esse fio que foi dado ponto, ele não for fio absorvível, né? Aí tem um tempo certo que o cirurgião ou o médico que fez a sutura, ele vai orientar, de acordo com o fabricante, de acordo com a característica daquele fio. Geralmente é 7, 14 ou 21 dias. Se esse fio não é retirado,
o corpo ele começa a entender como um corpo estranho. E esse corpo estranho, ele vai favorecer a inflamação. E essa inflamação, ela pode custar até a deiscência da sutura. O que é a deiscência da sutura? É a abertura dos pontos. E aí, quando esses pontos abrem, a gente tem um problema. E quando esse fio tá ali dentro, quando a gente não corta as duas pontinhas dele, né, pra gente poder retirar, porque é muito comum quando você vai tirar um ponto, às vezes ele tá tão aderido que ele sai de um lado e sai do outro, e a partezinha que está dentro do tecido, ela pode não sair. E a partir desse momento, o corpo, depois ele vai expulsar. E aí a pessoa às vezes vê ali uma coisa, né, na pele dela ali, espetando ela mesma, ela vai puxar com a pinça e vê que é um pedaço de fio. Mas aí, com mais tempo esse fio fica sem ser retirado do ponto, lembra que o corpo, ele é super inteligente. E o cérebro sabe que aquele ponto não fazia parte ali do corpo dele. E aí ele vai fazer uma expulsão, um processo inflamatório e que vai levar ali alguma complicação lá na frente, tá? Ótima pergunta também. Porque lembrando que a gente não tem somente a ferida de segunda e terceira intenção de cicatrização. A gente também tem a cicatrização por primeira intenção, que é essa onde tem a sutura e as bordas elas foram unidas, mas nessa união eu preciso cuidar também para que aquela cicatrização ela seja bem efetiva, né? Mais uma vez, gente, agradeço muito a vocês. Já vamos terminar, né? Já tem aí 40 minutos de live, muito bom. Agradeço a todos vocês mais uma vez. Amanhã, né? Amanhã aqui em Lafayette é feriado, né? Mas às 21 horas eu vou estar aqui para poder entregar para você sobre o que a ferida precisa para cicatrizar. Então, olha só, nós já falamos da avaliação do paciente, das características das feridas mais prevalentes, de os erros principais que a gente faz para a cicatrização. Amanhã, sobre o que a ferida precisa para cicatrizar. E na sexta-feira tem uma surpresa para vocês. Então, olha só que semana. Mais uma vez, agradeço. Daqui a pouco essa aula vai estar disponível lá no grupo e lá no YouTube. Me siga lá no YouTube também, é Michele Ruffini. É só clicar lá no grupo VIP e você fica sabendo lá do meu canal. Me ajuda a divulgar também, tá bom, gente? Muito obrigada, um beijo a todos e até a próxima. Boa noite aí pra vocês.